abençoe. Porque eu não posso, mas Ele pode. Não adianta eu julgá-la, porque quando eu julgo ela, quem sou eu? Eu sou um pequeno grão de areia no meio do oceano. Eu posso estar apontando o meu irmão antes de eu me olhar no espelho. Que a própria Bíblia fala. Antes que tu olhe a vida do teu próximo, olhe o argueiro que está atravessado nos teus olhos. Aí, quando a gente começamos a entender verdadeiramente o que Deus quer fazer nas nossas vidas, aí Ele começa a trabalhar. Mas se toda vez que Jesus usa alguém para te chamar para vir para o culto, e você botar um empecilho, como é que Ele vai até você? Se é você que está botando a barreira. Ah, mas o meu filho adoeceu. Vamos orar pela cura dele. Tudo bem. Mas lembre que se Jesus voltar no momento que seu filho adoecer, você vai ficar. Eu não estou dizendo aqui que você é obrigado a ir se arrastando doente para a casa do Senhor. Mas também não estou dizendo que você não venha. Porque se você quer cura, quer libertação, quer salvação, aqui é o lugar certo. Aleluia, glória a Deus. Eu poderia dizer assim: pai, hoje não vou não. Poderia ter ligado para o pastor, não vou não. Mas eu não vou pela vontade da minha carne. Eu vou pela vontade do meu pai. Estou cansado hoje. Posso dormir uma noite de sono boa e descansar. Mas a palavra nunca passa. A palavra ela nunca passa. E quando a gente vai ouvir a palavra verdadeiramente, a gente vai ouvir cura e libertação. Através de uma simples palavra que você ouve aqui, você pode guardar no seu coração e levar como grito de vitória. Quem crê? Amém. Para não ficar em minhas palavras, eu gostaria de contar um pequeno testemunho. E entre esse testemunho eu vou começar a pregar. Eu vou contar um testemunho aqui sobre algo que aconteceu comigo no passado. Eu sofri um atentado, não vou entrar em detalhes porque as horas se avançam. E esse atentado, essa pessoa quis tirar a minha vida. Isso tem muitos anos. Sonhava nem de ser pai do nosso missionário Lindoardo. Mas eu guardei no meu coração um rancor daquela pessoa. E essa pessoa ela quase me deixou cega do meu olho esquerdo. Passaram-se vários anos e eu comecei a sentir complicação no meu olho. Nesse momento que eu comecei a sentir alguns sintomas diferentes, imediatamente eu procurei uma médica, Palmeira dos Índios. Ela, assim que olhou meu olho, ela disse: meu filho, você está enxergando pela misericórdia do Senhor, porque aqui está tudo cortado no seu olho por trás. É por isso que você não está enxergando bem com ele, está enxergando tudo amassado. E eu não sei nem como é que você está enxergando. E eu olhei para ela, eu não era firme na rocha com Jesus. Eu era um servo, mas não era firme. E nem eu sei. Mas hoje eu entendo que eu sei. É Jesus. Ele que nos faz enxergar, mesmo sem a gente ter visão. E naquele momento eu comecei a fazer um tratamento. Passaram-se alguns anos, o olho voltou a ficar normal. Não 100%, mas ficou 70%. E nesse meio intervalo, todas as vezes que eu me deparava com essa pessoa na rua, aquele ódio voltava daquela pessoa, por ela ter feito aquilo comigo. Me pediu desculpa, me pediu perdão, mas eu não aceitei aquela desculpa. Eu não aceitei aquele perdão. E foi passando anos e mais anos. Aí um certo dia, eu estou orando na madrugada, Deus fala para mim: eu não permito que você fique cego. Porém, se tu não perdoar ele, tu vai ficar cego. E eu olhei para ele, eu falando com Deus e Deus falando isso para mim. Falou outras coisas e eu disse: Senhor, a partir de hoje, eu perdoo ele. Eu perdoo ele, não porque eu posso ficar cego, porque para mim ser um verdadeiro servo do Senhor, eu não posso guardar mágoa de ninguém. A Bíblia fala mais uns aos outros. Ela não fala que você deve andar com aquela pessoa, mas você pode amar.
Porém, eu não me sinto bem andar com ele. Mas eu não vou poder. Eu não posso odiar ele. Eu tenho que amá-lo. Aí Deus, para me testar, um certo dia eu estava numa equipadora e Deus marcou o encontro. Ele disse: eu vou ver se verdadeiramente o meu servo perdoou ele. E naquele momento que Deus me colocou naquele lugar, de repente chega um cidadão lá. Do nada. Atenção aqui, oculto. E de repente chegou aquele cidadão lá. Aí naquele momento, ele olhou para mim assim e baixou a cabeça. E eu senti no coração de ir lá dar um abraço nele. E aquilo não foi vontade da carne, não. Foi do Espírito. E eu me aproximei dele, olhei para ele assim e disse: tudo bom? Ele disse: tudo. Posso dar um abraço a você? Ele disse: pode. Imagine você abraçar o seu inimigo. Olha para ele. E eu fui lá e dei um abraço nele. Quando eu dei um abraço nele, eu senti sair um peso de dentro de mim. E naquele momento, sem eu falar nada, ele começou: irmão, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. E ele contou que nesse meio intervalo ele perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu uma irmã que ele tanto amava, tudo de acidente trágico. Merecia eu ter raiva dessa pessoa? Não, porque ele já pagou mais do que dá conta. Ele já pagou mais do que dá conta. Não adianta você querer fazer as coisas com as suas próprias mãos. Se você não gosta de alguém, ore por ela. Não é dizer assim: Senhor, eu estou orando para que o Senhor mate aquela pessoa. Senhor, eu estou orando para que aquela pessoa morra ou adoeça ou fique de cama. Não. Pai, toma o controle da situação. Escute bem, nova geração. Pai, toma o controle dessa direção. Senhor, eu não posso chegar até ela, brigar com ela, esculhambar ela. Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Se for da tua vontade, visita aquela pessoa e faz o teu querer sobre a vida dela. É assim que devemos orar. Sabe por quê? Que a maioria das vezes Deus permite pessoas chegar até você e dizer assim: você não presta, você não vale isso. Sabe para quê? Não é porque você não presta, não. É porque Deus está testando a tua fé. Ele coloca pessoas na tua vida, bota obstáculo, bota problema para testar a tua fé, para ver se verdadeiramente tu estás salvo. Porque a salvação, ela não só é Bíblia, jejum e oração, não. É atitudes. Não adianta eu estar todo bonitinho aqui de terno e gravata, todo de capa. Quando eu dobro a esquina, eu sou um prostituto. Adiantou de quê para Deus? Atitudes. Aonde eu estiver, a roupa que eu estiver, as pessoas têm que me ver como um verdadeiro adorador do Senhor. Não como o diácono Carlinho. Ali vai o homem de Deus. Ali vai um servo do Senhor. As pessoas têm que ver a gente, não é pela capa, é pelas atitudes. Não importa a idade, tamanho, cor, altura. É atitude. Se você quer fazer alguma coisa por alguém, não olhe se ela é ou não é, se ela presta ou não presta. Apenas faça. Ah, irmão, mas eu não tenho condições financeiras de chegar até a ela e dar. Ore por ela. Ore pelo celeiro dela. Repreenda os espíritos malignos que perseguem ela. Através da força da oração, você pode dar uma bênção a alguém. Só através de uma oração. O tema dessa palavra, eu costumo sempre colocar um tema. E hoje Deus brodou no meu coração desde a semana que eu fui convidado para pregar aqui. Se chama o perdão. E eu entendi depois que a irmã louvou. A irmã estava louvando aqui. O louvor bateu certinho com o tema da pregação. Por gentileza, a Bíblia, abra as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 1 ao 9. Lucas 19, do 1 ao 9. Capítulo 19, versículo 1
até o versículo 9. Serei breve com a leitura, com todas as horas. Eu quero que a igreja preste atenção nessa palavra. Eu achei muito impactante essa palavra. Apesar de ser uma palavra simples, mas é uma palavra que a gente traz para o dia a dia. O título original da Bíblia diz assim: a cura de um cego de nascença. Vamos dar início à leitura. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi é mestre, que é Jesus. Quem pecou? Este ou os seus pais? Ele que diz assim: quem pecou? Foi esse homem ou foram os seus pais? Para que nascesse cego. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a obra de Deus. Lembra que eu falei agora há pouco? Que Jesus permite que pessoas entrem na nossa vida só para infernizar a gente? Não é porque Ele não nos ama, é para em você ser manifestado a obra de Deus. Aleluia, Tá vendo? glória a Deus. Eu me arrepiei agora com essa palavra. E diz assim: convém que eu faça obras daquele que me enviou, enquanto em dia e noite venha quando ninguém pode trabalhar. E quando estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e entoou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que andassem, tendo visto que era cego, dizendo: não é este aquele que estava sentado na mega de Gava? Uns diziam: é este, e outros diziam: parece que é com ele, parece com ele. E ele dizia: sou eu, só até aqui. Aí, irmãos, aí quando a gente vamos para a Bíblia, a gente percebemos que como é que eu sou um servo do Senhor, tenho a minha família em casa, todos servem ao Senhor, e quando eu vejo um milagre na igreja junto com a minha família, eu fico me perguntando: como foi aquilo? Como é que pode? Não existe. Que tipo de servo é você? Anda com o mestre? Come com o mestre? Presencia os milagres com o mestre? E ainda diz: como é que pode? Foi o que aconteceu com esses discípulos. Esses discípulos, ele andava com o mestre. Tudo que Jesus fazia, eles estavam presentes. Todos os milagres eles participaram. E naquele momento que eles avistam um cego, ele pergunta ao mestre: Rabi, será que ele foi cego de nascença por conta dos seus pais ou por conta que ele pecou? Jesus, como mestre, diz: nem ele e nem seus pais. Porque tudo é permissão de Cristo. A nossa irmã, ela teve o seu testemunho aqui e falou com a própria boca que ela separava uma única roupa para ir para os cultos. Mas a fé dela nunca foi abalada. Teve ou não teve falatórios? Com certeza. Você está vendo? Jesus, ele permite tudo na nossa vida. Só não permite a gente se afastar da presença dele. Aleluia, glória. Ah, eu estou afastado. Engano seu. Você não está afastado. Deus permitiu você se ausentar um pouco. Sabe para quê? Para que ele possa apertar o cinto. Porque Deus, ele está no controle de tudo. Não importa a situação, nem o problema. Porque quando Deus está no controle, é igual o motorista de ônibus. Quando o motorista de ônibus ele entra, ele diz o quê? Aperta o cinto. Jesus, com essas pessoas que se diz que está afastado,
Ele está apertando o cinto. Porque ele está no controle. Ah, eu sou dono do meu nariz agora, naquela igreja eu não ando mais não, porque o pastor falou isso comigo. E E se eu disser a você que não é o pastor, é Cristo? Porque se ele é representando o anjo da igreja, é Cristo que fala através dele. Mas a maioria das vezes, as pessoas dizem que está na presença do Senhor, mas pisa no dedão dela. Cadê o perdão? Cadê o amor ao próximo? Porque verdadeiramente cego não é o cego de nascença. Cego é aquele que vê e não quer enxergar. Esse é o verdadeiro cego. Ah, hoje eu não vou não, porque tá tão difícil as coisas comigo. Lamento lhe dizer que vai ficar pior. Lamento lhe dizer que vai ficar pior. Se está difícil, vai ficar pior. Porque Jesus, ele só quer a oportunidade para ele apertar o cinto. Jamais ele quer perder um deles para ninguém. Jamais. Agora, recente, teve um rapaz que aceitou Jesus lá na igreja. Ele faleceu. Porque não fez a obra do Senhor. Jesus tem pessoas que ele faz planos, faz projetos, faz promessa. Já tem outros que ele só chama só para estar na casa, para trazer outros para casa. E aquele jovem, ele tinha planos para Jesus, com Jesus, mas ele não tinha promessa. Porque promessa não morre não. Se ele tivesse promessa, ele não morreria. Ele não morreria. Porque Jesus, quando ele chama, ele sabe quem verdadeiro ele chama. Ele não chama qualquer um. Ele chama aqueles que verdadeiramente querem fazer a obra. Quando esse cego começou a clamar: Jesus, me cure! Jesus, me cure! Foi diferente do cego de Jericó. Qual é a diferença do cego de Jericó para esse cego de nascença? Quem pode levantar a mão e dizer? Qual é a diferença do cego de Jericó para o cego de nascença? É culto da família, mas é culto da palavra também. E eu vou dizer agora. Quando Jesus cuspiu ao chão, fez lodo. Qual é o significado do lodo? 2 globos oculares. Cego de nascença. Não existia olho naquele cego. Não tinha globo ocular naquele cego. Jesus provou que ele é o dono do ouro e da prata. Tudo ele pode. Aleluia. Quando ele cuspiu no chão e fez 2 bolinhas de gude com lodo e no olho do cego. Aí ali foi quando veio os escribas e os fariseus, os que vê, mas não querem enxergar. Chama os pais desse cego, pois eu não acredito que esse cego voltou a enxergar. A mãe e o pai foi lá até os escribas e fariseus e disse ao sacerdote: podem me prender, mas o meu filho nasceu cego e hoje ele enxerga, pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Olha a diferença. Ele nasceu cego de nascença, não tinha globo ocular. O cego de Jericó tinha olho, mas não via. Era cego, mas não via. Através de tinha globo ocular, mas não via. Olha a diferença. Que milagre é esse, seu Jesus? Que Deus é esse que servimos? Glória a Deus. O Deus que tudo pode. O Deus que fez nascer olho dentro daquele cego. Que a Bíblia não relata o nome do cego. A Bíblia não relata os pais do cego. Mas a Bíblia relata com todas as letras que Jesus cuspiu no chão e fez o globo ocular e colocou naquele cego. Quando a gente vamos para a Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 1, a gente fala sobre perdão também. E o perdão
é de um publicano, que ninguém dava nada com ele, de baixa estatura. Para ele poder se ver no espelho, ele subia num banquinho assim, ó, no banquinho, para ele se ver. Mas ele achava que estava tudo bem. Eu acabei de falar sobre isso aqui. A casa dele toda perfeita, a casa dele toda arrumada, não faltava refeições, 3 vezes ao dia. Filho, papai, me dê isso. Só batia a mão no bolso e tome. Meu filho, quando eu não tinha condições, eu não podia te dar. Hoje eu posso. Hoje eu posso. E a mulher dele olhou para ele e disse assim: homem, tu mudaste. Ele olhou para a mulher assim: como assim eu mudei? Ela ficou calada, porque mulher naquele tempo não tinha voz ativa. Mas um dia Jesus marcou encontro. Está ele lá procurando no meio da multidão. Cadê esse homem? Cadê esse homem? Ele dessa alturinha, como é que ia ver? Jesus marca encontro. Ele só tinha dinheiro porque ele roubava do povo. Era o Zaqueu, o publicano, o ladrão. Naquela época, os romanos permitiam que algumas pessoas ficassem responsáveis para receber impostos. Mas aqueles caras, eles eram muitos astutos. Eles faziam o quê? Roubavam da população. Nos dias de hoje não é diferente. Quais são as pessoas que estão roubando teus sonhos? Não é diferente. Às vezes a gente achamos que tudo é inimigo, mas não é. Você que abriu a brecha para aquela tua amiga especular a tua vida e começar a entrar nos teus sonhos. Mulher, eu queria tanto comprar uma moto. Ô mulher, tu não viste numa reportagem de ontem? 3 foi roubada a moto. E tu ainda quer se arriscar? Roubadora de sonhos. Roubadora de sonhos. Mulher, meu marido chegou tarde ontem, mulher. Será que por isso que o teu não chegou, está fazendo a mesma coisa que o meu? Roubadora de sonhos, destruidora de lares. Aleluia. Ela poderia chegar, mulher, se conforme. Meu marido chegou tarde ontem, mas não se compara o meu marido com o teu, não. Teu marido é um homem, é um trabalhador. O cabo pode não valer R$1. A gente temos que animar as pessoas, temos que passar a palavra de confiança. Temos que verdadeiramente estar ali, acolher aquela pessoa necessitada. Porque eu acho, no meu ponto de vista, a partir do momento que você se abre para alguém, é porque você está ferido. Se você está ferido, você está procurando o quê? Cura. Para de procurar cura nas pessoas erradas. Se tu tem um sonho, você é Deus. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Papai. Qual é o número de papai? Bíblia. Esse é o número de papai. Abra a Bíblia, comece a orar. E papai vai entrar em contato com você através de uma ligação espiritual. Ele vai dizer todos os detalhes da sua vida. Porque aquele publicano tinha tudo, mas não tinha a salvação de Deus. Aquele publicano, ele poderia comprar o que ele quisesse para a família dele, mas não comprava a salvação. Mas Jesus marcou encontro. Ninguém dava nada mais por aquele homem. É igual a história das 99. O pastor deixou as 99, vai buscar uma. Jesus não foi diferente. Jesus tinha aquela grande multidão a seu favor, mas ele foi em busca de quem? Daquele que se rendeu. Porque quando alguém se rende aos pés de Cristo, é festa no céu. Verdadeiramente é festa no céu. Não é uma festa, é a festa. É mais uma alma para o reino. E aquele homem de baixa estatura aqui, procurava de um lado, procurava do outro. Foi o que se passou pela cabeça dele? Subir na figueira. Quando ele sobe na figueira, o que é que ele diz? Olha eu aqui.
Olha eu aqui. Entre milhares de pessoas, Jesus focou naquele homem. Jesus disse: ainda esta noite cearei em tua casa. E os fofoqueiros de plantão: oxe, Jesus vai comer na casa daquele ladrão? Mas isso não é Jesus, não. Jesus está sendo representado nós. Você vai na casa de uma pessoa que é do mundo, está lá toda bagaçada. Jesus te usa, tu vai como representante de Cristo. Chega lá naquela casa e começa a pregar a palavra. Do nada, aquela pessoa se abre para você. E naquele momento que ela se abre, ela está dando oportunidade para que Deus possa trabalhar na vida dela. E quando aquele homem foi para casa, Cristo chega lá, está aquele grande banquete. E os discípulos e os fariseus lá também. E começou aqueles falatórios. É o mundão de hoje. É o telefone. Que a gente vê algo ali, ó. Tira uma foto só para fazer o mal. Olha, vi teu marido tomando uma cerveja ali no bar. Cadê o servo que tu disse que aceitou Jesus? Satanás puro. Faz isso só para destruir lares. O que é que a gente devemos fazer para evitar isso? Primeiro, orar a Deus. Segundo, afasta-se de mim todo mal. Pode ser tua mãe, pode ser tua irmã. Se for da vontade de Deus que você permitiu, Ele afasta. E se Ele afastar e ela insistir, Ele vai lá e ceifa. Sabe por quê? Porque Ele viu o compromisso no teu coração. Ele viu que verdadeiramente você quer algo sério com Ele. Porque uma família, ela só tem estrutura quando tem joelho no chão. Não adianta você dizer que vai todos os domingos para a igreja, nunca ora pelo seu esposo, nunca ora pelos seus irmãos, nunca ora pela sua esposa. Que tipo de família você quer para você? A família banda de laranja? Uma metade para um lado, a outra para o outro? Não. A gente temos que ter a família inteira. Ah, mas o meu marido, ele não consegue estar na presença do Senhor. Não é ele. É Deus que vai trabalhar na vida dele. É difícil. Mas quem disse que seria fácil? O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e eu estarei contigo. Ele dá todas as dicas pra gente. Ah, minha mãe, ela não vai nunca, ela odeia crente. Pergunte, se ela estiver à beira da morte, a primeira pessoa que ela chama quem é? Deus. Pode estar toda errada. Meu Deus do céu, me ajude. E por que não pede antes? Por que não se entrega antes? Só à beira da morte, quando não tiver mais chance? Isso aqui fica um alerta principalmente para a geração nova. Porque às vezes você quer sua família aqui. Qual o preço você está pagando para trazer sua família para cá? Você já se libertou? Mas irmão, como é se libertar? Eu digo para o meu filho direto: pare mais de assistir desenho mundano. Se dedique mais ocupe, gaste tempo na presença do Senhor. Pode estar tudo errado ali ao seu redor, mas quando você está gastando tempo na presença do Senhor, as coisas começam a voltar para o devido lugar. Do nada. Ele é um tipo de pessoa que eu não tenho nem explicação de explicar sobre ele. Porque ele é uma criança, mas é uma criança num corpo e uma mente de um adulto. Porque quem sabe aconselhar é ele. Quem sabe resolver as situações é ele. Eu olho assim para ele, eu fico: mas sabe o que é isso? É Deus que usa ele. Quando ele vê uma pessoa passando dificuldade, ele chega até a mim e diz: pai, eu vi uma pessoa tão triste ali e tal. Eu oro por ela. Ele vai orar por ela. Sem eu mandar. Ele vem até mim e começa a falar. Às vezes ele, quando eu saio da moto, as pessoas acham até estranho. Mas, pai, cuidado, pai, cuidado. Qualquer coisa ali para mim. Quando dá 11 horas ou 10h30, o telefone toca. Quando eu olho, ele ligando para mim, preocupado comigo.
Está vendo? Por isso que eu digo, ele é uma criança com a mente de adulto. Mas naquele momento que Jesus estava sentado na mesa com aquele pecador, sem ninguém falar nada, Zaqueu chega até Jesus e diz: Rabi, mestre, se eu enganei alguém, darei tudo. Não, o que eu peguei, eu vou dividir com os pobres. E se eu roubei de alguém, eu darei 4 vezes. Jesus olha para ele e diz: nesta casa tem salvação. Aleluia, glória a Deus. Nesta casa tem salvação. Por isso que eu digo o tema da palavra, relacionado a 2 histórias. O cego de nascença, que julgavam ele pelo que ele não cometeu. Pessoas malignas só querem ver o nosso mal, só querem ver famílias destruídas. Pessoas que não encontram verdadeiramente a verdadeira história. Querem pelo ouvir falar. Eita, tu viu, passou ontem na internet, fulano estava batendo em ciclano, está preso, ó, bem feito. Não sabe o que aconteceu. Você estava lá? Por que ele bateu? Será que ele não se defendeu? E naquele momento ali, ele teve que reagir? Devemos parar com isso. De parar de fantasiar a vida dos outros. Porque quem vive de fantasia é só a história do carochinha. Essas histórias que vivem de fantasia. Nós vivemos uma história real, que Jesus está voltando para levar o seu povo com a carruagem de ouro, para andar em ruas de ouro, para toda dor, toda coisa que não presta, sair da gente. A gente chega lá de coração limpo, com a saúde perfeita. Aleluia, glória a Deus. Mas como é que conseguimos isso? Pagando o preço. Ore pela sua casa. Peça perdão. Ah, irmão, eu não tenho coragem de pedir perdão a fulano. Ore por ela. Peça perdão a Deus. Não precisa chegar diretamente a ela e dizer: irmão Jesus, me perdoe. Porque às vezes o ego da gente, a soberba, fala mais alto. Por esse motivo, você prefere estar sempre nos caminhos errados, sempre com maldição, porque o ego toma de conta da gente. Se a gente começar a colocar em prática, pedir perdão para o fulano, pedir perdão para o ciclano, ah, mas foi ele que me magoou, peça perdão a Deus. Não é fácil, não é fácil, mas ninguém disse que seria difícil. É aquela situação, quando você começa a fazer as coisas de coração, as coisas começam a fluir. Olha a história de Jó. Jó pedia perdão pelos filhos, pelos pecados que os filhos não iam fazer. Jó já vinha pedindo perdão. Quem sabe quem eram aqueles filhos? Eu acho assim, no meu ponto de vista, a partir do momento que ele começou a pedir perdão pelos filhos, se tinha festa todo final de semana na casa dos filhos, coisa boa não rolava. Se naquele momento ali se juntava todos os irmãos e fazia coisas lá na casa deles e Jó não estava presente, coisas boas não rolavam. Não é diferente no dia de hoje. Se você acha que fulano está pecando, se fulano está saindo da presença do Senhor, está frio na fé, começa a tomar as dores dele orando por ele. Não é ensinar a Deus a trabalhar, não. Porque Deus às vezes permite que um irmão seu caia para que você possa ajudá-lo, para que exista testemunho dentro da casa do Pai. Porque uma igreja com testemunhos vivos é uma igreja viva. Sabe que verdadeiramente Deus está na casa. Mas uma igreja que o pessoal, cada um dono do seu umbigo, nunca vai para frente. Porque eles vão lá, na minha casa está tudo em dia, tudo pago, minhas dispensas cheias. Aí eu vou na casa do irmão, o irmão chama para ler uma palavra lá. Ô irmão, vamos fazer um estudo bíblico em casa? Bora. Chego lá, coitado, não tem nem café para oferecer, oferece água. Aí o que a gente faz?
É Deus trabalhar na vida dele. Desde quando Deus está pedindo a tua opinião para tu ensinar ele a trabalhar? Deus, ele permite, mas é do jeito dele. Ele pode dizer assim: hoje não tem, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se a gente começar a colocar em prática o perdão desse homem, Zaqueu, e colocar esse milagre do cego de nascença, trazer para nossas vidas verdadeiramente o que é que queremos na presença do Pai, o que é que queremos? Perdão, queremos que a nossa família seja feliz, queremos a nossa família na casa do Senhor, mas como vamos fazer? Olha direitinho no teu canto, o que foi que tu fizesse que magoou o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu esposo. Às vezes uma palavra, que às vezes o camarada às vezes chega meio cansado, aí a mulher, acontece isso comigo, a mulher quer atenção, mas às vezes eu estou tão cansado que ela chega para mim e diz: eu fiz isso, não sei o que, e eu, tá certo. Depois ela olha para mim: tu entendeu o que foi que eu falei? Não. E eu disse: não. A gente acha que não magoa. O que é que a gente tem que fazer? Pedir perdão. Mas eu não tenho coragem. Não precisa você ir até a pessoa. Atitudes. Peça perdão a Deus e tenha atitudes diferentes com ela. Como? Dê mais atenção a ela. Mas aquela pessoa ali, meu Deus do céu. Ore a Deus para Deus te dar paciência. Ore a Deus para que Ele te dê sabedoria. Às vezes eu chego em casa, não está nem o café pronto. Depois eu pensei direitinho: rapaz, Deus me deu 2 mãos, 2 braços, sabedoria e 2 pernas. E eu vou fazer. Mas eu faço café a que hora? 12:00. Aí ele está me esperando. Digo: não espero não. Como alguma coisa, se quiser comer depois comigo, tudo bem. Aí agora ele está fazendo uma coisa, ficar me esperando. Que às vezes ela na pressa, botava a menina para dormir e dormia junto. Esquecia. Aí eu digo: sabe de uma? Isso é o inimigo dando brecha. A gente brigar. Eu não tenho meus braços, minha mão. Eu não fazia quando eu morava só. Por que eu não posso fazer agora? Eu faço. Não vou dizer que eu sou um dono de casa de cozinhar, mas o que eu faço, aí ele é como testemunho que ele gosta da minha comida. E é assim, irmãos, a nossa vida ela é de altos e baixos, mas Deus, Ele dá sabedoria para que a gente possa pedir perdão, que a gente possa perdoar. Não é fácil. Eu não estou dizendo aqui um conto de carochinha. Não é fácil perdoar quem magoou a gente, não é, irmão Jailson? Mas também não é difícil. Porque se está você e Deus num quarto, a pessoa precisa saber que você está pedindo perdão a ela? Não. Mas Deus está aí como intercessor para chegar aos ouvidos dela de uma maneira suave. Que do nada aquela pessoa depois vai te procurar. Porque Deus marca encontro. Deus marca encontro ou não marca? Ele marcou com Zaqueu. Um ladrão, um publicano que ninguém dava nada por ele. Por que não pode marcar com a gente? Que somos servos do Senhor. Estamos fazendo de tudo para ter a nossa salvação. Ele marca encontro. Ele vai começar a te dar sabedoria. Ele vai começar a te usar para você chegar naquela pessoa que está afastado, voltar para a casa do Senhor. Não é, olha, a gente não prega religião, a gente prega salvação. A gente prega a palavra. Porque tem pessoas que dizem: eu não gosto de ir para a igreja de crente porque os crentes querem ser os melhores. Não é. Somos nós que damos a oportunidade do povo falar. Não somos melhores nem maiores, somos igual a qualquer um. Porém, Deus nos usa para levar a palavra até eles. Para que possamos ter o quê? Sabedoria e passar conhecimentos. Porque eu já cheguei em pessoas católicos, que contam a Bíblia de A a Z. E já cheguei em igreja evangélica que o camarada não sabe nem abrir uma Bíblia. Aí quando a gente não sabe, a gente pergunta. E os irmãos estão aqui um para ajudar os outros. E também já cheguei em igreja católica que o cara não anda nem com a Bíblia. E já cheguei em igreja evangélica, o cara não precisa nem ter a Bíblia já está na mente dele. Se o senhor não olhar hoje, você vai chegar a casa da sede. Agora. Pronto, irmãos, só até agora, só até aqui Deus me permitiu. O que eu queria passar para a igreja é essa mensagem, para que a gente possa refletir,
a gente possa verdadeiramente saber buscar almas para o reino, porque é através do perdão. Às vezes aquela pessoa não está mais gostando de você porque você magoou ela e não pediu perdão. É uma besteira, mas quem quer ser magoado? Ninguém. Seu Jair, eu gostaria de louvar, porque ela é até 8h30. Está tentando louvar.